Meu nome é Arthur, sou pesquisador da Fundacentro e vamos apresentar alguns conceitos básicos sobre segurança e saúde no trabalho, que subsidiarão a capacitação dos alunos nas salas de aula, quais sejam acidente de trabalho, doença do trabalho, perigo, risco, prevenção, proteção coletiva, proteção individual, ergonomia, assédio moral e sexual. Acidente, de uma forma mais geral, pode ser conceituado como um evento inesperado e indesejável, que causa danos pessoais, materiais, danos ao patrimônio, por exemplo, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional. Apesar de ser inesperado, o acidente pode ser evitado, bastando para isto avaliar o trabalho a ser desenvolvido e adotar medidas preventivas. A doença do trabalho é aquela relacionada com as condições que o trabalho é realizado. Podem ser elas, por exemplo, as lesões por esforços repetitivos, os problemas na coluna, o estresse, a perda auditiva pelo fato do trabalhador estar num ambiente muito ruidoso, entre outros. Outro conceito importante é a questão do risco e perigo. Perigo é a fonte ou situação com potencial de provocar danos, enquanto risco é a probabilidade de ocorrência de danos em relação ao perigo. Vejam, por exemplo, este crocodilo. Ele, por si só, é uma fonte de possíveis danos. Enquanto ele estiver na natureza ou numa distância segura, o risco de acontecer algum acidente é muito pequeno ou inexistente. No entanto, quando se coloca uma criança na boca de um crocodilo, a probabilidade que haja um problema aumenta significativamente, ou seja, aumenta o risco de acidente. Outro exemplo é um tubarão, que por si só é um perigo em potencial. No momento em que entramos no seu ambiente, o risco de acontecer um acidente aumenta bastante. Indicaremos um exemplo de redução gradativa do risco a partir de uma rodovia com grande quantidade de veículos, o que é por si só um perigo. Atravessar essa rodovia representa um grande risco de atropelamento. Observem que a instalação de uma faixa de segurança controla, apesar de não eliminar o risco. Uma alternativa interessante seria a instalação de passarelas, o que contribuiria muito na redução dos riscos de acidentes. Era possível ainda a instalação de grades de isolamento, obrigando o uso da passarela e praticamente eliminando o risco de atropelamento. O vídeo a seguir mostra, de forma lúdica, o personagem avaliando o risco de atravessar uma vala com uma tábua. Ele tenta ignorar o risco, mas ele está lá. No final, ele decide atravessar a escavação de uma forma segura, ou seja, pela passarela. A prevenção consiste, portanto, em corrigir e redirecionar as ações para evitar acidentes e doenças profissionais. Prevenir significa tomar uma medida de controle que elimine, reduza ou minimize o risco avaliado. Vamos ver um exemplo disto no vídeo a seguir.
Como você viu, o personagem quebra suas ferramentas pelo uso intenso, conseguindo trocá-las ou repará-las. Porém, quando o dano foi na sua audição, a perda foi irreversível. Prevenção, neste caso, a partir da percepção do risco, seria buscar alguma solução técnica que eliminasse ou reduzisse o risco. A prevenção pode ser consolidada através de proteções chamadas coletivas, como no caso de barreiras usadas na construção civil para evitar quedas de altura e para proteger o acesso a máquinas em movimentação. Se não for possível fazer uma proteção de caráter coletivo, é possível usar a proteção individual, como no caso do trabalhador que está pulverizando agrotóxico, que está com roupa impermeável, capuz, luva, bota e máscara de proteção. A proteção coletiva deve ser prioritária, porque ela evita o acidente, enquanto que a proteção individual apenas minimiza as causas do acidente. Observe na figura. A instalação de um sistema de guarda-corpo elimina o risco de queda, enquanto que o cinto de segurança evita que a queda seja fatal. Ergonomia é a ciência que tem como foco a adaptação do trabalho ao ser humano, proporcionando assim o máximo de conforto, segurança e desempenho. Diversos são os exemplos de intervenções na ergonomia, como o caso do mobiliário, que deve permitir ao trabalhador realizar suas tarefas com postura adequada, porém, ergonomia não é só mobiliário. O ritmo excessivo e a pressão para a realização de tarefas também são questões ergonômicas importantes e devem ser levadas em conta quando se busca melhores condições de trabalho. Outra questão ergonômica importante é o assédio moral no trabalho, que consiste na exposição prolongada e repetitiva dos trabalhadores a situações humilhantes e vexatórias. Inclui-se aqui o assédio sexual, que é o constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Apresentamos nesse vídeo alguns conceitos que podem ser trabalhados junto com os alunos. É importante que você aprofunde um pouco mais esses conceitos através de pesquisa em site, consultas a outros materiais, biblioteca, etc. Professor, agora é com você.